Olá, pessoal. Aqui é a professora Maiara e na aula de história de hoje nós vamos ver o capítulo 12 do livro de vocês, certo? É o capítulo A Formação do Território da América Portuguesa, ou seja, do Brasil. Então, vamos lá. Quero que vocês acompanhem comigo aí no livro de vocês, a partir da página 217, certo? Então, vamos começar falando sobre os agentes da expansão territorial. Ou seja, né, sobre aqueles que ajudaram a expandir o território brasileiro até então concentrado nas áreas litorâneas. Quem foram esses agentes principais, né? Hoje nós vamos ver os soldados e os bandeirantes, certo? Começando pelos soldados, né? Desde o começo da colonização, o território brasileiro sofria muitas invasões, né, de piratas franceses, ingleses e até mesmo holandeses, que vinham aqui para o Brasil, né, para pegar pau-brasil e outras riquezas. Quando se iniciou o período da União Ibérica, né, que é aquele período onde Portugal e Espanha estavam sob o mesmo governo, essas invasões se intensificaram, porque além dos inimigos de Portugal, passaram a vir aqui também para o Brasil os inimigos da Espanha, né? Então, por isso, né, para combater essas invasões, essa pirataria, começaram a ser enviados para o Brasil soldados portugueses e espanhóis. E esses soldados começaram a erguer fortes e povoados, né, nos pontos estratégicos por onde eles chegavam. Essa é a origem de algumas das capitais brasileiras, como, por exemplo, o Forte de Filipéia de Nossa Senhora das Neves, fundado lá na cidade de João Pessoa, capital da Paraíba. O Forte dos Reis Magos, né, que foi lá em Natal, capital do Rio Grande do Norte, que é esse aqui que a gente está vendo nessa imagem, né? Também o Forte de São Luís, né, capital do Maranhão, que é esse dessa imagem aqui, né? O Forte do Presépio de Santa Maria de Belém, em Belém, né, capital do estado do Pará, né? Todos esses fortes aqui foram fundados por soldados portugueses e espanhóis nesse período. Bom, e os bandeirantes? Em 1600, enquanto a capitania de Pernambuco estava ali progredindo, né, com a produção do açúcar, né, a capitania de São Vicente perdeu força. Então, por falta de trabalho, grande parte da população começou a ir para o interior. Subiu ali a Serra do Mar e começou a formar um povoado, o povoado São Paulo do Campo de Piratininga. O povoado que mais tarde, né, se tornou vila e depois virou a cidade de São Paulo, que nós conhecemos hoje, teve um crescimento lento, né? Começou ali em 1650, era um povoado pequeno, tinha cerca de 150 casas, 1.500 pessoas que viviam basicamente de plantar milho e mandioca, né? E os paulistas, eles acreditavam que a solução para a pobreza estava na exploração do sertão, né, das áreas do interior. Então eles organizaram as famosas bandeiras, que eram expedições particulares, ou seja, eles faziam por conta própria, que partiam de São Paulo, né, com o objetivo de capturar indígenas e de achar ouro e pedras preciosas. Uma grande bandeira era formada por um ou dois bandeirantes experientes, alguns jovens, de origem portuguesa, mestiços e indígenas escravizados, que eram usados como guias, carregadores, guerreiros e cozinheiros, como vocês podem ver aqui nessa ilustração, né? Aqui os indígenas. E desde o início, os paulistas prendiam e escravizavam índios. Porém, a partir de 1620, com o crescimento das plantações de trigo, né, aumentou a procura por trabalhadores, então eles começaram a fazer disso uma coisa meio que profissional, né? Eles começaram a organizar grandes bandeiras de caça ao índio para conseguir aprisionar muitos indígenas de uma só vez. Eles atacavam as missões jesuíticas, que eram os padres portugueses que construíam aldeamentos, né, para catequizar os índios. As principais bandeiras de caça ao índio, né, chefiadas por Antônio Raposo Tavares, destruíram ali em há mais ou menos 10 anos as missões jesuíticas de Guairá, no Paraná, né, de Tatiim, do Mato Grosso do Sul, e de Itapé, no Rio Grande do Sul. Né? Então, o principal objetivo das bandeiras acabou se tornando mesmo a escravização de indígenas.
Mas também houve muita resistência por parte dos índios, principalmente a resistência guarani. Acreditava-se que a maioria dos índios escravizados pelos bandeirantes era vendida no Rio de Janeiro, na Bahia, para trabalhar nas plantações de açúcar. Mas o historiador João Manuel Monteiro comprovou que a maioria desses índios era destinada às fazendas de trigo de São Paulo, que vinham crescendo e exigindo muitos trabalhadores. Além de trabalhar no cultivo de trigo, eles também produziam e transportavam a farinha de trigo para São Paulo, né, até o Porto de Santos, no litoral de São Paulo. Os indígenas, bem como os africanos, nunca aceitaram a escravidão pacificamente. Eles reagiam a ela de várias formas, né, como através do suicídio, né, fugas, rebeliões, né. E aí, depois da destruição das missões de Guairá, de Itatim e Itapê, por exemplo, os indígenas enfrentaram os bandeirantes, inclusive usando armas de fogo. Nessa luta, venceram duas importantes batalhas: a de Casapaguaçu, em 1638, e a de Embororé, em 1641. Após essas derrotas, o bandeirismo de caça ao índio entrou em declínio, ou seja, a resistência indígena foi responsável pelo declínio das missões de caça ao índio dos bandeirantes. Então, gente, por hoje é isso, né? Espero que vocês tenham conseguido compreender. Qualquer dúvida, vocês me perguntam. Leiam o livro e façam atividade. Estou aguardando que vocês enviem a devolutiva da atividade para mim. Até a próxima aula. Um abraço.